é um evento de oração. Por isso, eu convidaria vocês a começar esta palestra sobre a ação de Deus, nosso Senhor, na vida de um homem, como todos nós, um homem simples, humilde e santo, por graça de Deus. Então, vamos fazer essa oração inicial, pedindo luz ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gocemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de começarmos com a vida, a história e os milagres que Deus agiu neste santo, eu gostaria de comentar por que eu estou aqui falando deste santo. Eu sou mexicano, então o meu portunhol já está me revelando, mas tudo bem. Padre Pio tinha o dom de línguas, eu não tenho o dom de línguas, então eu tenho que fazer um grande capricho para falar melhor, né? Então vamos começar isto. Lá pelo ano de 2006, quando eu tinha meus 27 anos, me pediram para me preparar à ordenação sacerdotal. Chegado o momento, em dezembro de 2006, eu me ordenei padre em Roma, com 56 sacerdotes. Quando eu voltei para o Brasil, que já estou aqui no Brasil fazem 14 anos, em Curitiba, como formador de seminaristas, uma das minhas tias me manda dizer, através de uma mensagem, que ela iria ter uma criança, um nenê, que já estava a ponto de dar à luz. Mas, ao mesmo tempo, os médicos tinham falado para ela que possivelmente tanto ela como o filho iriam morrer. Ela ligou para mim, um sacerdote da família, para pedir orações. Na época, recém-ordenado padre, para mim, como tinham mandado eu me ordenar padre, tudo bem, eu obedeço e vou para frente, né? Eu era muito frio, muito indiferente em relação ao tema do sacerdócio, mas não quer dizer que eu não queria ser padre. Com certeza sabia, tinha certeza que era a minha vocação. Mas o meu interior estava rebelde. Na época, a minha tia ligou por telefone desde México, me pedindo orações. Numa conversa casual entre os meus irmãos de religião, falávamos sobre Padre Pio. E eu escutei que Padre Pio tinha os estigmas, as marcas da crucifixão de Nosso Senhor. E eu, naquela indiferença e frieza espiritual, falei para eles: eu não acredito, não. Que é isso? Sou Jesus, São Francisco e pronto. Padre Pio, estigmatizado. O frei dos estigmas, deixa para lá e coloca-te a rezar melhor. Essas eram minhas frases. A minha tia ligou e pediu orações. E eu, havendo tido aquela conversa, falei para ela: reza para o Padre Pio. Total, todo mundo pede para ele milagres, não vai te conceder mais um? Esse era o Padre Miguel naquela época, imagina, terrível, né? No dia seguinte, às 6 horas da manhã, eu acordei para celebrar a Santa Missa. No momento da consagração, tendo Jesus nas minhas mãos, falava com Deus e dizia para Ele: Jesus, Tu podes tudo. Se Tu quiseres, podes curar minha tia. Eu não sei se a criança poderá vir, mas pelo menos ela, que tem filhas, tem família, tem tudo. Naquele momento em que eu estava rezando aquilo com Jesus, de repente, eu estava dialogando com o Padre Pio, sem me dar conta. E eu disse para ele: e aí,
o que tu está fazendo aqui? Na hóstia, era um diálogo com ele, não é que o Padre Pio se apareceu aí, que isso? E eu disse para ele, sabes, ainda com a hóstia segurando na minha mão, eu não acredito em ti. Eu não acredito que tu tens os estigmas, eu não acredito que tu tiveste a bilocação e outros tantos dons que Deus dá, ou de que todo mundo fala. Eu não acredito. Mas sabes uma coisa? Se tu me alcanças de Deus esta graça para minha tia, eu te prometo, aqui perante Jesus e na tua presença, que eu vou mudar, que eu vou ser diferente, que eu vou acreditar em ti. Acabou a missa, passou um dia, e a minha tia liga desde o México, esta tia que foi na cirurgia, liga para mim me dizendo, filho, eu tenho que te contar uma coisa que aconteceu comigo. O que, tia? Pois é. Eu já tinha sido declarada morta pelos médicos. Morta. Estavam já fazendo, aqueles choques para eu voltar de novo. Porque já estava fora. Estava fora deste mundo. Naquele momento eu tive uma visão. Uma luz enorme, resplandecente e um frei que vinha ao meu encontro. Um frei de barba branca, baixinho, encurvado, aquelas sandálias de cor marrom, aquela veste marrom, com um símbolo branco. Ela não conhecia Padre Pio. Não conhecia Padre Pio. Porque quando eu falei para pedir para o Padre Pio, ela foi procurar nas lojas fotos de Padre Pio e não encontrou foto nenhuma. Não conhecia Padre Pio. Quando, contando ela, aquele frei se aproximou de mim, me disse, filha, tu não vai morrer hoje. Fica calma, tu não vai morrer hoje. Naquele momento a minha tia sentiu que alguém batia no rosto dela. A enfermeira que estava do lado dela sentiu que alguém mexeu a mão dela. E aquela enfermeira, sem querer, deu um tapa na minha tia. E a minha tia acordou, chorando. Coisa que não acontece com quem está recebendo choques. A enfermeira disse para ela, tu tem um anjo enorme que está cuidando de ti. A minha tia disse, sim, eu sei. Naquele momento, a minha tia, eu já estava com a pele, de galinha. E ela me disse, filho, mas espera aí, não é tudo não. Naquele momento, quando eu abri os olhos, eu vi um sacerdote celebrando a Santa Missa. E eu disse, e quem era? Eras tu? Eras tu? Que estavas no meio dos médicos celebrando a Santa Missa, por mim. Eu tive que cumprir minha promessa, Eu fui lá com o Padre Pio e disse, tudo bem, tu venceu. Tu venceu. No ano seguinte, o meu irmão se ordenou padre também em Roma e eu tinha que ir a São Giovanni Rotondo para agradecer esta graça. Estando em São Giovanni Rotondo, eu disse para Padre Pio, já éramos amigos, Eu disse para ele, me dá um sinal que eu sou teu filho espiritual, me dá um sinal, porque senão eu não vou dar crédito a esse tema de filhos espirituais. Então, naquele momento, chegou uma moça e me perguntou se eu era padre. Eu disse que sim. E eu perguntei para ela o que tinha que fazer para se fazer filho espiritual de Padre Pio. Ela disse, escreve teu nome aqui. Só isso, só. Tá? Escrevi meu nome. E agora? Eu tenho que receber um carnê ou alguma coisa? Tenho que assinar outra coisa, um documento que eu sou filho espiritual de Padre Pio? Não, só isso, pronto. Ah, não. Que isso, Padre Pio? Dá um jeito aí, me dá um sinal. Mais claro, mais evidente. Nem passou um minuto e se aproxima um velhinho de mim. 70 anos, mais ou menos. Chega comigo, começamos a conversar e me disse, bom, e o que tu quer? Eu disse para ele, olha, eu gostaria de celebrar a Santa Missa, nem que fosse lá no canto deste lugar. E ele disse para mim, tu sabe quem sou eu? Certamente Padre Pio tu não és. E aí ele disse, eu fui coroinha de Padre Pio.
em vida de Padre Pio, eu fui o coroinha dele. Tá? Então espera aqui. Aí eu esperei, ele foi, entrou numa casinha. E aí depois que ele saiu, me disse, olha, tu é muito privilegiado. Muito privilegiado. E por quê? Pois é, poucos têm esta graça. Te foi concedido celebrar missa na frente do túmulo de Padre Pio. Na frente do corpo de Padre Pio. E quando? Em 10 minutos. Então vai logo, que lá embaixo está te esperando ele. Eu olhei para cima e disse, tô demais. Eu fui lá embaixo, foi um momento de gratidão. E desde esse momento, eu acredito que ele está comigo, que eu estou com ele. E desde esse momento eu disse, eu vou falar de ti agora. Eu vou pregar sobre a ação de Deus na tua vida enquanto eu existir. Por isso que eu estou aqui, falando deste amigo, deste santo, em quem Deus colocou o seu olhar. Bom, até aqui a história deste instrumento. Muitas coisas aconteceram depois, que aqui não se trata disso, se trata de falar dele. Então, vamos dar início a quem era Padre Pio de Pietrelcina. Dito assim, o frei estigmatizado. Então, eu vou estar continuamente passando aqui algumas imagens para que vocês vão mais ou menos alguns lugares por onde vamos ir falando toda a história de Padre Pio. Padre Pio, herdeiro espiritual de São Francisco de Assis. Nasceu em Pietrelcina. Vocês podem ver ali, Pietrelcina se encontra bem lá embaixo da Botinha. Ali onde diz São Giovanni Rotondo, à esquerda. Mais ou menos de Roma para lá, fica mais ou menos a umas 2h30. Pietrelcina, da São Giovanni Rotondo, onde está atualmente o corpo exumado de Padre Pio, fica mais ou menos a 1h30 de distância de carro. Pois bem, nasce em Pietrelcina. Pietrelcina quer dizer pedra pequena, pedra pequenininha. Como Deus escolhe o pequeno para fazer seus grandes milagres, para fazer sua presença. Padre Pio Francesco Forgione nasce nesta cidade a 25 de maio de 1887. Esta é a cidade pequena de Pietrelcina. E é assim como hoje se encontra. A única coisa que tem no contorno dela são prédios, mas a cidade em si se mantém como era na época de Padre Pio. Tá? Esta cidade de Pietrelcina já existia desde o ano de 1700, inclusive desde 1100, só que não era tão conhecida. Era só um pequeno lugar, um povoado, onde tinha campos para fazer a labuta, né? a trabalhar na roça. Foi até 1700 que aquela cidade começou já a ser construída como tal e se chamou Pietrelcina. Neste lugar simples e humilde nasceram estes dois homens, Zio Grazio e Giuseppa de Nunzio, que foram os pais de Padre Pio. Ambos pobres, simples, humildes. Zio Grazio, como era chamado de carinho, Zio Grazio, ele praticamente não tinha nada, nem terras, nem dinheiro, nem herança paterna, não tinha nada. Enquanto que a esposa dele, Giuseppa, tinha herança da parte do pai, mas era muito pouca. E a única coisa que deu para fazer foi comprar um pequeno campo que eles trabalhavam juntamente para poder sustentar a família deles dois. Eles tiveram 8 filhos. Esta tábua que vocês percebem e que vocês se enxergam aí é uma foto real daquilo que está colocado fora da casa de Padre Pio. Ali estão os 8 filhos que eles tiveram, mas lamentavelmente 3 filhos deles morreram logo. Por quê? Porque não tinham medicamentos, não tinham como lidar com uma doença. E aí o primeiro filho, Forgione Miguel, né? Foi o primeiro que nasceu e que ficou praticamente vivo durante 70, 80 anos. Francesco,
que morreu um mês depois de ter nascido. E depois veio Amália. Amália também morreu 2 anos depois. E depois veio de novo um Francesco, em honra daquele filho que faleceu. E esse Francesco Forgione que depois veio a ser Padre Pio, tá? Depois veio Felicita, ou Felicità, que foi uma freira. Mais adiante, vemos aí a Pellegrina, que chegou a ser freira. De fato, uma das 2 bilocações que teve Padre Pio. Vocês sabem que bilocação é o dom que Deus dá a um homem santo, onde ele pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Não me perguntem como acontece isso. Eu não tenho bilocação nenhuma, então eu não sei, tá? Mas a bilocação é estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Pois bem, Padre Pio nunca saiu do convento, nunca. Ficou 50 anos escondido, rezando no convento de San Giovanni Rotondo. E numa ocasião, quando a irmã dele recebeu os votos para ser freira, o Padre Pio estava lá em Roma, sendo que ele também estava ao mesmo tempo no convento em San Giovanni Rotondo. Esta foi uma das bilocações que estão registradas. Bem, depois veio Grazia, que também foi uma freira, e por último Mário, que faleceu também um ano depois. Esta é a casa dos Forgione, a casa onde nasceu Padre Pio. Se vocês percebem ali, é assim de pequena, só é a parte da direita da fotografia de debaixo, que era a casa de Padre Pio. A casa de Padre Pio mais ou menos é daquela porta, vocês fecham assim, para cá. Isso era a casa de Padre Pio. Ali moravam 10 pessoas, 8 pessoas no caso, né? Depois de morrerem os 2 primeiros. Pietrelcina era tão amada de Padre Pio que ele prometeu defender Pietrelcina dos bombardeios, tanto da Primeira como da Segunda Guerra Mundial. De fato, testemunhos de soldados dizem que quando foram enviados para jogar bombas em Pietrelcina para que pudessem passar, né, os aliados e impedir a vinda dos inimigos, aqueles soldados americanos, quando estavam para jogar as bombas, viam um frei no ar, enorme, dizendo: aqui não, aqui não. E os soldados americanos ficavam surpresos. Que isso? O que está acontecendo aqui? E eles, quando jogavam as bombas, em muitas ocasiões, não funcionava. Não funcionava e não caía bomba nenhuma. Numa ocasião aconteceu um fato extraordinário, indizível. Um comandante mandou um grupo de soldados num avião para invadir, de uma vez por todas, Pietrelcina. E quando aquele grupo de soldados estava já quase chegando para jogar as bombas, quando o comandante mandou soltar as bombas, se deram conta que o avião, em vez de ir em direção a Pietrelcina, estava indo em sentido contrário. E quando soltaram as bombas, já estava vazio o avião, não tinha bomba nenhuma. São coisas que somente Deus concede, né? Enfim, de fato, alguns desses soldados queriam conferir quem era esse frei. E quando eles desceram à terra, quiseram visitar aquele convento para conhecer aquele frei de quem tanto falavam. Quando entraram no convento, disseram: aquele é Padre Pio. E era um nome simples, normal, como todo mundo. Chamaram o Padre Pio para conversar com americanos que falam inglês. E chamaram um padre, um frei, que ia ser o tradutor para falar com eles. Quando o Padre Pio chegou com os soldados começaram a falar com ele em inglês. E Padre Pio falava em dialeto italiano para eles. Qual foi a surpresa? Que os soldados disseram para o intérprete: não precisa traduzir, a gente está entendendo tudo que Padre Pio está dizendo. Mas como? Eu sou intérprete, Padre Pio está falando em italiano, e aliás em dialeto, e vocês em inglês. Pois é, a gente está entendendo ele clarissimamente, não precisa tradução nenhuma. Coisas deste tipo aconteceram, com certeza, com a graça de Deus. Esse aqui é o interior
da cela onde Padre Pio ficava durante o tempo da sua recuperação. Padre Pio ficou muito doente e ele, por indicação dos superiores, teve que voltar para casa. E ali ficou nesse quartinho que mais ou menos é 2 metros por 2, mais ou menos. Essa é a medida, 2 por 2. E aí só tem na cama, tem na escrivaninha, onde ele escreveu a maior parte das cartas para os filhos espirituais, uma janela e simplesmente uma gaveta onde ele guardava suas coisas. Não tem mais nada. De fato, quando tu vai subindo naquele quartinho, as escadas são tão estreitas que não podem subir 2 pessoas, só uma de vez. Quando tu entra no quarto, só o máximo que podem entrar aí são 3 ou 4 pessoas e bem apertadinhas. Era aí que Padre Pio ficava durante o tempo de visita familiar. Nesta cama que vocês podem ver, foi onde nasceu Padre Pio. Nessa cama veio a ver a luz deste mundo, graças a Giuseppa, a Pepina, como era chamada de carinho, a mãe de Padre Pio. E quando Padre Pio nasceu, foi colocado naquele berço de madeira. Quando a gente vê essas coisas, se lembra muito de Jesus, né? Como Jesus também foi colocado num berço de palha, simples, humilde. Pois bem, até nisso, Deus quis que este santo imitasse, de uma forma muito remota, Jesus. Aí embaixo, naquele batisteiro, Padre Pio foi batizado na igreja de Santa Ana, que fica mais ou menos a uns 600 metros da casa de Padre Pio. Esse lugar que vocês veem aqui se diz em italiano masseria, a masseria dos Forgione. Em português seria, por assim dizer, o lugar onde ficam os cavalos, onde fica a palha no lugar de trabalho. Se não me engano, se diz estrebaria. Bom, então, ali, Padre Pio e o pai dele, né, iam trabalhar juntos. Sempre saíam de manhãzinha, aí pelas 6 horas da manhã, chegavam lá pelas 8:30, porque é longe o caminho para chegar lá. E ali Padre Pio ficava com ele. Nesta casa, aconteceram já alguns milagres. Vocês vão ver aqui. Esta é a estrebaria, né? Por dentro, as coisas que usavam os Forgione. Aqui, ó. Vocês ali na foto da direita vão ver que é um poço. Padre Pio, quando tinha seus 7 ou 8 anos, escutava de Deus dizer o seguinte: cavem aqui para construir um poço. Aqui vai ter água. Tio Grazio, pai de Francesco, estava preocupado com o campo porque não tinha água. E ele estava pedindo para Deus água. Francesco vai com o pai dele e diz: pai, Deus mandou cavar aqui. Aqui tem água. O pai dele estranhou, mas tudo bem, não acreditou, né? Já tinha acontecido um milagre que agora vou falar. O pai de Francesco cavou e aí começou a sair água. E hoje temos aí esse poço em memória daquela revelação que Jesus fez a Padre Pio, de criança. As pedras que estão lá embaixo é onde Padre Pio, já como sacerdote religioso, rezava continuamente, ficava horas e horas rezando. À esquerda tem ali a árvore, o que restou da árvore quando Padre Pio recebeu os estigmas, as marcas do crucificado, mas as marcas internas. Padre Pio, em 1914, recebeu já as marcas internas. Ele dizia que tinha marquinhas vermelhas e muita coceira. Tanto assim que a mãe dizia para ele: filho, tu tá querendo aprender a tocar violão? Não, mãe, sinto coceira só nos pés, nas mãos e no lado. Depois, 10 anos depois, 15 anos depois, Padre Pio vai receber os estigmas externos, que vocês vão ver ali na fotografia qual era a dimensão do buraco que Deus permitiu nas mãozinhas dele, mais ou menos a medida de R$1, uma moeda de R$1. Hein? Então se conserva esse olmo, essa árvore chamada olmo, sim? Onde Padre Pio recebeu os estigmas internos. Ali, nesse lugar de Pietrelcina, temos a igreja de Santa Ana. A igreja de Santa Ana antigamente era chamada Nossa Senhora dos Anjos. Só que
houve um terremoto aí pelo ano de 1700 e alguma coisa, e caiu tudo. Reconstruíram a igreja e foi chamada de Santa Ana. Nesta igreja, Padre Pio foi batizado. Os pais de Padre Pio casaram, né? Padre Pio foi batizado, foi crismado, recebeu a primeira comunhão nesta igreja. E além disso, Padre Pio também celebrou a sua primeira missa. O pároco daquela época, Dom Salvatore, quem tem assistido o filme de Padre Pio, o seriado de Padre Pio, se lembrarão daquele episódio, né? Quando Padre Pio quase estava matando a criança, que estava batizando ela, botou o sal na boca da criança e a criança estava se afogando. Padre Pio ainda não tinha nenhuma noção daquilo que era ser padre. E então o que acontece? Acontece aquele tema, né, de Dom Salvatore dizer para ele: filho, se tu continuar fazendo essas coisas esquisitas, eu vou te matar a ti. Em vez de tu matar as crianças, eu vou te detonar. Na época em que Padre Pio tinha seus 11, 12, 13 anos mais ou menos, naquele campo onde trabalhava, sempre vinha um religioso capuchino chamado Dom Camilo, que foi ele quem suscitou a vocação de Padre Pio mais tarde. Vamos um pouco à infância de Padre Pio. Padre Pio, quando já tinha seus 5 anos, se diz que ele já tinha visões. Conseguia falar com Nossa Senhora, conseguia falar com seu anjo da guarda. Para ele era o mais normal. Ele achava que todo mundo tinha esse dom, essa graça de falar com Nossa Senhora, de falar com o anjo da guarda. Então, temos testemunhas disso, né? Padre Pio, quando era pequeno, o pai dele deixou para ele cuidar as ovelhas. E ele levava as ovelhas, né? 5 ou 6 ovelhas, levava para o campo e cuidava delas. Uma vez, o anjo da guarda pediu para ele ficar em oração. E Padre Pio disse: não dá, não posso ficar rezando. Meu pai me pediu para eu cuidar das ovelhas. Vai rezar que eu cuido delas. Quando Padre Pio foi chamado pelo pai, as ovelhas estavam perdidas. Chegou na casa e o pai disse: e aí, cadê as ovelhas? Não sei. E de repente vão vindo as ovelhinhas aí, todas elas, né, sendo guiadas pelo anjo da guarda de Padre Pio. Eram coisas que Deus permitia na vida e na infância deste homem. Por que Padre Pio? Por que o nome de Padre Pio? Padre Pio viveu neste lugar de Pietrelcina durante toda a sua infância. E sempre falavam para ele quão importante foi a vida de Pio Mártir, que ainda se conserva nos restos. Na foto do meio está o quadro de Santa Ana com Nossa Senhora, e embaixo tem os restos mortais de Pio Mártir, um santo que era venerado em Pietrelcina. Daí que Padre Pio tomou o nome de Padre Pio de Pietrelcina, para que mais ou menos entendam por que Pio. Ali tem vocês o confessionário que Padre Pio usou no ano de 1914 a 1916, e à direita está o piano que se usava naquela época. Estamos falando do século XVII, que esse piano existia na época, esse órgão, né, enorme. Bom, essa é a única foto que nós temos de Padre Pio. Uma foto que foi tirada aí pelos anos, quando Padre Pio tinha 9 a 10 anos. Naquela época, Padre Pio já tinha êxtase, sem ele saber. De fato, quando ele era criança, ele não conseguia brincar com as crianças. Por quê? Porque quando os amigos dele estavam brigando, começavam a falar besteiras, palavrões, blasfêmias. E Padre Pio não conseguia ficar ali. Ele preferia fugir, ir para casa, em vez de ficar aí com os amigos. Um dia a mamãe Pepa disse para ele: Piuccio, aliás, Forgione, Francesco, por que tu não vai brincar com os teus amigos? Não quero, mãe, não quero, eles falam blasfêmias. E Padre Pio, quando tinha seus 7 anos, ficava dentro do quarto dele, pegava um chicotinho e começava a se ferir nas costas. E mamãe Pepa dizia: mas filho, o que tu está fazendo? Mãe, Jesus foi chicoteado, Jesus foi ultrajado, flagelado. Por que eu não posso fazer isso para consolar o bom Jesus? De fato, os amigos dele viam Padre Pio fazendo isso de criança.
E isso escandalizava a alguns, a outros dava bom testemunho. Enfim, essa era a infância de Padre Pio simples. Em outra ocasião, Padre Pio tirou o que tinha de cama. Padre Pio não tinha uma cama, ele dormia em cima de cobertores. Na casa era assim, era tão pobre que nem colchões tinham. E Padre Pio um dia tirou, inclusive isso, e ele quis dormir no solo, no chão, frio, gelado, daquela região italiana. Um dia a mãe disse: mas filho, tu vai ficar doente. Mãe, se Jesus não tinha onde colocar, onde reclinar a cabeça, como eu vou dormir em cima disso? De criança já tinha esta profundidade. Ali onde está colocado, onde é a casa de Padre Pio, construíram uma igreja. E ali, essa foto que está à direita, na parte superior, quando Pio foi tirado do caixão após 41 anos, que Padre Pio saiu exumado o corpo inteiro, só as mãos, né, que estão corruptas, né? O resto está incorrupto. Pediram permissão para tirar uma partezinha da parte de debaixo daqui. Então tiraram essa partezinha, né, para ficar como relíquia onde Padre Pio nasceu. Não dá para enxergar muito porque tem um cristal e além disso tem aquela parte de cristal que cobre a parte da relíquia. Então é muito difícil enxergar. Ali embaixo é o caixão do frei que esteve com Padre Pio até o fim da vida de Padre Pio e que está colocado lá em Pietrelcina, tá? Bom, vamos então agora já ao trajeto que fez Padre Pio. Quando ele recebeu a vocação? Padre Pio, no dia 1º de janeiro de 1903, teve uma visão com Nossa Senhora, que dizia para ele que queria ele ter como filho, que queria que ele se consagrasse a Jesus. Padre Pio saiu correndo com a mãe que estava presenciando um funeral, puxou a veste da mãe e disse: mãe, Jesus me chama, Jesus quer que eu esteja com ele, que eu seja padre. Mamãe Pepa saiu do grupo e disse: filho, tu me parte o coração, mas tu não tem que me obedecer a mim, agora tu vai, segue a Francisco de Assis, segue a Jesus, tu já não é mais meu, tu é dele. E desde aquele momento Padre Pio tinha certeza que Deus chamou ele para o sacerdócio. A caminhada não foi fácil, e Padre Pio, enquanto ele estava discernindo e se preparando para o sacerdócio, teve muitas provações. Uma delas, simples, mais uma prova. Estando no colégio, o professor dele era ateu. E ele não conseguia estar na frente daquele professor. Ele não sabia que ele era ateu, nem sabia que aquele professor tinha sido padre. Mas o que acontece? Quando chegava em casa, trazia as notas ruins, e mamãe Pepa dizia: mas filho, o que acontece? Disse: mãe, eu não sei, não consigo estar na aula deste homem. Mamãe Pepa foi perguntar para ele e disse: olha, não sei porque ele não consegue, se ele é muito bom. Depois mamãe Pepa se deu conta que ele era um ex-sacerdote que estava em pecado mortal e que era ateu, e por isso não conseguia estar nas aulas deste professor. Outra aprovação que Padre Pio teve antes de ir ao seminário, onde ingressou já como religioso. Padre Pio era bonito quando era jovem, era bonito, e algumas meninas estavam detrás dele. Estamos falando que Padre Pio tinha 16, 17 anos. Quando Padre Pio estava com a ideia de se fazer padre, Dom Salvatore, né, o pároco, chamava ele e cuidava muito dele. Só que os amigos de Padre Pio, né, não gostavam muito de Padre Pio e fizeram uma brincadeira com ele. Uma menina que gostava de Padre Pio sempre deixava papelzinhos, né, dizendo: te amo, eu gosto de ti e tal. E Padre Pio sempre pegava os papelzinhos e jogava no lixo. Um belo dia, disseram para o pároco que Padre Pio tinha feito uma coisa ruim com esta menina. O pároco não quis ouvir Padre Pio, ou no caso Francesco, e disse: Francesco, tu não vai mais para o seminário. E Francesco ficou tão triste, mas não queria falar mal daquela guria, nem dos seus amigos. Ficou em silêncio e não falou nada.
Nada. Meses depois, aquela guria e aqueles amigos falaram com o pároco e disseram: perdão, nós temos feito uma bagunça, uma brincadeira de mau gosto com Francesco. Depois aí já se via, né, a virtude heróica que tinha este jovem. Enfim, um mês depois, ele foi para o seminário, para o convento, noviciado em Morcone. E essa foto é a foto do superior daquela época. Essa cela é uma foto atual, onde Padre Pio ficava no convento. Ali no convento, quando o Padre Pio já era noviço, ele tinha já certas provações demoníacas. Aquilo que eu vou falar aqui, pois digo, é verdade. Aí para as crianças que estão ouvindo, espero que não seja tão forte, mas foi assim, né? Padre Pio tinha 3 tipos de tentações na época. A primeira, apareciam para ele mulheres lascivas, né? Fazendo movimentos muito estranhos, que tentavam ele continuamente. Outra tentação é que se aparecia, por exemplo, o demônio em forma de gato negro. E aparecia, gato preto no caso, né? E assustava Padre Pio. E Padre Pio não sabia o que fazer, nem sabia o que era aquilo. E um terceiro tipo de tentação que Padre Pio sofria é que o demônio aparecia em forma de cachorro e atacava ele. Padre Pio falava todas estas coisas com o seu diretor espiritual. E o diretor espiritual dizia para ele: tu reza, tu reza, tu reza. E pronto, assim desapareciam as tentações, né? Bem, este foi o outro convento onde Padre Pio foi estudar a primeira parte da filosofia. Estamos falando de Morcone. Morcone ficou fechado por um tempo até o ano de 1972, que foi aberta a cela onde Padre Pio ficava durante aquele tempo de estudo. Durante este tempo, Padre Pio teve uma visão de Nossa Senhora. Padre Pio foi pedido por obediência falar tudo que ele vivenciou durante toda a sua época de formação. Padre Pio não queria, mas por obediência teve que dizer tudo aquilo que acontecia. Numa ocasião, ele contou ao seu diretor espiritual que ele teve uma visão de Nossa Senhora. E Nossa Senhora levou ele em espírito a uma casa. E naquela casa tinha uma criança recém-nascida. Mas a mãe morreu. E Maria disse para Padre Pio: quando tu fores sacerdote, eu quero que tu te encarregues desta criança, desta menina. Padre Pio disse: mas como eu posso cuidar de uma menina se eu sou padre? Não posso ter contato muito com meninas, nem com jovens, nem com mulheres. Sou padre, como? Não vou casar. Calma, tu não tem que procurá-la. Ela vai vir até onde tu estás. Isto aconteceu lá pelo ano de 1908. O que acontece? Anos mais tarde, esta menina, aos 18 anos, vai a Roma. E lá em Roma, ela tinha necessidade de se confessar. De repente, vê um frei com um capuz que se aproxima do confessionário. E aquela menina diz para o padre: me pode confessar? Mas certo, claro que sim. O frei entra, esta menina se confessa, termina a confissão, ela se coloca de pé e está esperando o frei sair para lhe agradecer. Qual foi a surpresa? Que frei nenhum saiu daquele confessionário. Abriu o confessionário, não tinha ninguém. Aí disse: mas cadê o frei que me confessou? Depois ela, anos mais tarde, foi até São Giovanni Rotondo, ouvindo falar de Padre Pio. E é esta imagem que sai no primeiro filme que fizeram de Padre Pio. Quando chega aquela mulher com a mãe dela, né? Aliás, sim, aí aparece uma tia dela, se aproxima do confessionário de Padre Pio. Padre Pio olha para ela e diz: filha minha, eu estava te esperando há muito tempo e tu chegaste hoje até mim. Aquela mulher diz: mas nem me conhece. Como assim, padre? Claro que te conheço. Te lembra daquela confissão em Roma? Te lembra? E foi lhe lembrando toda a vida dela. Depois esta filha se fez filha terciária, né, dos capuchinos. Bom,
Depois Padre Pio continuou seus estudos em Montefusco e depois em Gesualdo, no convento de Gesualdo. Durante aquela época se atribui um dos primeiros milagres que Padre Pio fez. Um dos primeiros milagres reconhecidos. Padre Pio tinha visitado a tia dele que tinha como nome Daria, ou Daria, não sei como se diz em português, mas em italiano é Daria. Esta tia tinha dado para Padre Pio uma sacolinha de castanhas para ele levar. Padre Pio levou. E depois que terminou as castanhas, Padre Pio deixou a sacolinha para que ela depois lhe desse mais. Um belo dia, esta tia estava limpando a casa. Não sabia que tinha uma pistola que o marido dela usava. Por defesa, antigamente não tinha tantas normas, né? Então ela tinha mexido com pólvora e tinha mexido com uma vela que estava com a mão dela, né? Estava na mão dela uma vela acesa. Ela se aproximou da pólvora, se aproximou daquilo e aquilo explodiu no rosto daquela tia. E o rosto dela ficou completamente deforme. Ela começou a chorar e começou a chamar por Padre Pio. Padre Pio, me ajuda, Padre Pio, me ajuda. E aquela mulher, o que ela fez? Pegou a sacolinha de castanhas, colocou no rosto, começou a pedir para o Padre Pio. E de repente tira aquela sacola de castanha e ela fica completamente curada. É um dos primeiros milagres que se atribuem a Padre Pio. Tem um milagre que Padre Pio fez quando ele apenas tinha seus 9, 10 anos, que é aquele milagre que aparece no filme. Mas aquilo que aparece no filme não é bem assim. Acontece uma coisa bem extraordinária. Padre Pio é mandado pelo pai dele a rezar na igreja enquanto ele vai trabalhar no campo. Padre Pio chega na igreja, se aproxima uma senhora com o filho dela. O filho, não é que ele estava, como que não podia caminhar, como aparece no filme, não. O filho não tinha nem mãos e nem pés. Tinha nascido deforme, na realidade. Aquela mulher se desespera tanto, pedindo ao padroeiro da cidade de Pietrelcina, São Pellegrino, e pede para São Pellegrino: São Pellegrino, date-me la grazia, concede-me essa graça de ver meu filho curado. Padre São Pellegrino, me ajuda, tal. Não vendo nada, aquela mulher fica tão brava, tão desesperada. Então não queres me fazer a graça? Tudo bem, ele é teu. Na realidade, aquela mulher pega a criança sem braços e sem mãos e joga ao santo em rebeldia. Qual foi o milagre? Que a criança, estando no ar, não caiu no chão e voltou aos braços daquela mulher, curado completamente. Este foi um dos milagres quando Padre Pio era criança, né? Enfim, Padre Pio depois, em 1907, vai estudar teologia naquela região de Serra Capriola, aliás. Aí estão as fotos daquele convento, daquele seminário, daquele refeitório onde Padre Pio comia juntamente com os irmãos religiosos. Em dezembro de 1908, Padre Pio recebe as ordens menores, o diaconado, o acolitado, o subdiaconado que existia antes do Concílio Vaticano II, até que depois já é ordenado sacerdote a 10 de agosto de 1910, na Catedral de Benevento. Esta é a Catedral de Benevento, quando o Padre Pio apenas tinha seus 23 anos de idade, muito novo, antigamente era assim. Bem, Padre Pio, por motivos de saúde, tem que ir a Benafro, onde ele precisa se recuperar. Chega neste convento, e é neste convento onde começa a ter os ataques mais fortes do demônio. O demônio se lhe aparece de muitas formas. Numa ocasião, se lhe aparece como forma do seu diretor espiritual. E o diretor espiritual, que era o demônio, diz para ele: tu não tens vocação, Padre Pio. Tu tem que ir embora. Tu não tens vocação. Padre Pio ficou assustado, mas meu diretor espiritual, se o Senhor sempre me disse que eu tinha vocação. Vai embora.
eu posso te assegurar que não tens vocação nenhuma. E o Padre Pio disse, tudo bem. Aí Padre Pio, né, que já estava familiarizado com Deus e que reconhecia quando vinha de Deus e quando não, diz para ele, Padre querido, só antes de eu ir embora, vamos rezar uma Ave Maria juntos. E começaram a rezar o Ave Maria. E aquele diretor espiritual começou a evaporar, a cheirar a enxofre, e não apareceu mais diretor espiritual nenhum. Outra das tentações que o demônio fazia com ele é que às vezes ele se vestia de Nossa Senhora. O demônio se lhe aparecia como Nossa Senhora. E Padre Pio, da mesma forma, conseguia, com a graça de Deus, identificar se aquilo vinha de Deus ou não. Foi ali quando aconteciam coisas deste tipo, como por exemplo aquela história do filme, que ele de repente começa a ouvir a voz do Frei Atanásio, chorando na cela. Frei Atanásio, está tudo certo, está tudo bem. E não escuta nada. Padre Pio entra, abre a porta e não vê ninguém. E de repente sai aquele cachorro, né, que ataca Padre Pio. Esses eram os tipos de ataques que tinha este padre, este santo. Para que entendam o tipo de ataque, por que Deus Nosso Senhor permite o demônio atacar um homem ou uma mulher santa? Fiquem tranquilos, é que somente os santos têm isto. Então, fiquem tranquilos que pelo menos nós estamos salvos disso aí, tá? Não tenham medo não. Então, um primeiro ataque que existe, que todos nós sofremos, é a tentação ordinária. As tentações, né? Segundo tipo de ataque do demônio é aquilo que se chama vexação. Vexação, com X, vexação. Que é quando o demônio assusta o santo, assusta a santa. Depois tem outro tipo de ataque que é a obsessão. A obsessão, que é quando o demônio coloca constantemente pensamentos ruins, que chegam inclusive até querer se suicidar, querer se tirar a vida. Isto não é normal, é uma obsessão, tá? E depois tem o que se chama a possessão demoníaca, que é quando o demônio possui o corpo, mas não a alma, tá? E tem uma última, que é a infestação, que é quando o demônio entra nos animalzinhos e faz as coisinhas. Entendeu? Bom, então Padre Pio tinha todas, menos a possessão, né? Bom, Padre Pio, recém-ordenado sacerdote, a 6 de novembro, é chamado para ele fazer parte do exército. Era uma obrigação. E ele teve que sair do convento para entrar no exército. E foi ali, ele contra toda a sua vontade, foi por obediência. Ele diz que quando estava no exército, sinceramente viu o que era o pecado. Por quê? Porque os oficiais, vocês sabem como é que é a vida de um exército, de soldado. É dura, é dura. E Padre Pio dizia, eu aprendi a amar o pecador e a odiar o pecado. Bem, durante aquela época aconteceram alguns milagres, né? Numa ocasião, durante a Primeira Guerra Mundial, estamos falando de 1914, 15, 16, uma bomba ia cair num lugar onde estava um soldado. Padre Pio estava no lugar dele. E aquele soldado diz que viu um frei dizendo para ele, vai embora, sai daqui. O soldado ouviu aquele frei dizendo aquilo, o soldado saiu correndo e a bomba caiu, paf, e não aconteceu nada, graças a Deus. Depois ele viu que era precisamente o Padre Pio quem tinha falado para ele. Na época da Segunda Guerra Mundial também acontecem coisas como aquele comandante que queria se suicidar, pede para os soldados que faziam a guarda que cuidassem na porta principal e que não deixassem entrar ninguém. Na época, a Itália estava perdendo uma das batalhas e o comandante estava praticamente fracassado. Ele tinha fracassado. E no dia seguinte, tinha a última batalha. Estava desesperado. Então, ele queria se suicidar. O comandante, Carmona, pega a pistola e quando já está para atirar na cabeça, de repente aparece um freizinho
Parece Padre Pio e ele diz: meu general, que é isso? Como é que vamos fazer isso aí essa noite? Não, baixe a arma e amanhã vamos ganhar a batalha. O Carmona estava tão assustado que nem se esqueceu da pistola. Deixou, largou, saiu correndo onde estavam os oficiais e perguntou: e aí? Eu não falei para vocês que não era para deixar entrar ninguém? Os oficiais falaram para ele: mas senhor, não entrou ninguém aqui, como não? Aí depois que o Carmona se deu conta que tinha acontecido uma coisa extraordinária, ele foi até o convento dos capuchinos, mais tarde, né? E quando vê Padre Pio, olha para ele e diz: foi você que estava lá presente no meu quarto naquele dia. E Padre Pio olha para ele, se aproxima dele, dá umas palmas nas costas e diz: e aí, meu general, aquela noite foi feia, né? Foi dura, né? Pois é. Enfim, esse tipo de milagres iam acontecendo. Padre Pio, depois, por último, vai no convento de Sant'Anna, em Foggia, e ali praticamente termina seus estudos. E também ele se recompõe. Foi até 1916, quando o Padre Pio vai a São Giovanni Rotondo, que foi onde ele ficou 51 anos. 51 anos. Essa é uma foto de São Giovanni Rotondo naquela época. Tá? Agora vamos ver as fotos de como ele é agora, São Giovanni Rotondo. Depois que aconteceu já a fama de Padre Pio, construíram uma igreja nova. Esse é o altar principal. E esta é a nova igreja, quando vocês forem para lá, onde está exposto o corpo incorrupto de Padre Pio. Tá? Esta é a cela de Padre Pio, na época em que ele foi a São Giovanni Rotondo. Foi aqui que ele viveu, rezou e onde ele morreu. Tá? Durante todos esses anos que ele esteve lá em São Giovanni Rotondo, Padre Pio, pois temos o conhecimento da maior parte dos milagres que vamos ir falando na última parte da palestra. Bom, Padre Pio, durante esta época em que ele esteve em São Giovanni Rotondo, ele cuidava das crianças e ao mesmo tempo ele ensinava algumas matérias de teologia, mas de uma forma muito simples, atendia em direção espiritual aos freis. Quando foi que ele recebeu os estigmas? Foi no dia 20 de setembro de 1918. Padre Pio estava rezando no coro da capela do convento. De repente ele rezando começa a escutar muitas vozes no seu interior, vê a Cristo crucificado e começa a se abrir os buracos das mãos, os buracos dos pés e o buraco do lado. Padre Pio não sabe como explicar aquele acontecimento, fala para o seu diretor espiritual. O diretor espiritual diz para ele se acalmar, rezar e pronto, mas desta vez os buracos já não saem mais das mãos de Padre Pio. Aqui temos os sapatos que usava Padre Pio, os livros que ele usou durante sua infância, sua adolescência e seu período de estudo teológico, e a batina que ele usava. Esta é uma das fotos, ou algumas das fotos que nós temos de Padre Pio, recém-ordenado sacerdote, né, bem novo, e já com os estigmas nas mãos. A foto que vamos colocar agora vai apresentar precisamente, antes dessa, a foto do crucifixo que deu para ele os estigmas. Na verdade é Deus, né? Mas através deste crucifixo, Padre Pio recebeu os estigmas nas mãos e nos pés. Então, aqui temos uma foto de Padre Pio com os estigmas nas mãos. Padre Pio, contra toda a sua vontade, não queria ser fotografado, mas por obediência ao seu superior, se deixou fotografar. E essa é a única foto que temos dos estigmas de Padre Pio abertos, assim. Porque ele não era autorizado para ele mostrar os estigmas para ninguém, só para os médicos que tinham autorização e para os seus superiores. Mas a ninguém tinha permissão de mostrar os estigmas. Esta foi a única foto. Se vocês percebem, Padre Pio nem está olhando para o fotógrafo, né? Porque, enfim, ele era muito cheio de paixão, Ele era muito cheio de paixão. Tanto assim que quando a gente fala sobre os milagres dele, ele conseguia dizer todos os pecados
que tu tinhas feito em quantidade e em qualidade. Tipo, não somente o que tu tinha feito, sino quantas vezes tu tinha feito aquele pecado. Então, não era muito fácil não encobrir algumas coisas. Bom, quando o Padre Pio celebrava a Santa Missa, tirava as luvas, mas as vestes que fizeram para ele eram compridas de tal forma que ninguém ficasse curioseando os estigmas de Padre Pio. E durante a consagração, e praticamente depois da consagração, as mãos e os pés sangravam. Alguns dos que visitavam São Giovanni Rotondo para presenciar a missa de Padre Pio, em alguma ocasião, viam que Padre Pio não estava pisando no chão. Ele, em algumas missas, tinha o dom de levitar. Então, mais ou menos, ficava como a uns 10 centímetros em cima do solo, enquanto celebrava a Santa Missa. São coisas que Deus permite. Não é sensacionalismo. Não. Padre Pio era o primeiro que nem sabia o que estava acontecendo com ele. Não é sensacionalismo. É graça de Deus nosso Senhor. Bom, durante aquela época, Padre Pio começam as provações, né? Nem tudo é consolação. Padre Pio, se sabe que ele tem os estigmas, e o Papa manda fazer uma investigação desses estigmas. Manda vários médicos profissionais, entre eles Romanelli, manda depois Cesare Festa. Enfim, estes médicos, os mais importantes, começam a revisar os estigmas. E eles comprovam que são estigmas que não têm explicação nenhuma. Alguns diziam que Padre Pio se furou as mãos, que ele botava um tipo de produto que queimava a pele e que depois sangrava e pronto. Então os médicos tiveram que ir até lá. Quando um dos médicos foi ver Padre Pio, este médico era um ateu, era um maçom. Quando se aproxima de Padre Pio enxerga para ele e diz: e tu? O que tu está fazendo aqui? Tu é maçom? Tu não deveria estar aqui. Vai embora. Aquele homem, Cesare Festa, se ajoelha perante Padre Pio. Este é o homem, se ajoelha perante Padre Pio, faz uma confissão de toda a vida dele. E depois dessa conversão que ele fez, ele volta à Itália, a Roma, e vai na loja dos maçons. E aí ele diz: eu sou amigo de Padre Pio, eu sou católico. E este homem foi expulso da loja maçônica. Padre Pio manda uma carta para ele dizendo: calma, filho meu, te mantém fiel, que Jesus vai te consolar. Depois ele voltou para Pietrelcina e se fez terciário, franciscano terciário, né? Então imagina, de ateu, maçom, a terciário franciscano. São os milagres autênticos, as conversões, não tanto as coisas que acontecem externamente. Essas são os verdadeiros milagres. Segundo vocês aqui, sair convertido seria um bom milagre de parte de Padre Pio. Acho que eu vou ser o primeiro que vai ser convertido daqui. Esse é o Padre Pio. Esse é o convento de São Giovanni Rotondo, onde Padre Pio ficou. Vamos agora falar um pouco sobre os milagres que aconteciam, os dons que Deus deu a Padre Pio. Agora sim vai vir uma parte mais dinâmica. Por quê? Porque tudo aquilo que eu vou falar aqui, vocês podem acreditar ou não acreditar, não é dogma de fé. São milagres. Eu não acreditava em Padre Pio, sabes? Não acreditava nos milagres dele. Tu podes acreditar ou não acreditar. Tu és livre. Quantos dons recebeu Padre Pio? O primeiro que se sabe, Padre Pio ficou sem comer, sem alimento nenhum, durante praticamente 40 dias. Aliás, 21 dias ficou ele doente, sem comer alimento nenhum. O incrível é que os médicos, quando faziam ele se pesar, ele não perdia o peso. Ele continuava pesando o de sempre. O normal é que uma pessoa se alimente de 1.400 a 1.600 calorias, mais ou menos. Padre Pio se alimentava
com 300 gramas, só por dia. Nesse sentido, o Padre Pio, pois demonstrou que aí Deus Nosso Senhor le estava sustentando só com a Eucaristia. Outro dos carismas e dons eram os perfumes. Sem querer, sem saber de onde vinham os perfumes, as pessoas que estavam em torno do Padre Pio sentiam o cheiro, perfume de rosa, perfume de jasmim, perfume também de laranja, de cânfora, de lavanda, violeta, hortelã, de incenso, sem saber de onde vinham. Normalmente os santos que têm recebido estigmas, por exemplo Santa Rita, né, e outros santos, cheira mal, cheira podre, cheira a decomposição. Mas neste caso, cheirava a rosas, cheirava a perfumes. Um belo dia, Romanelli, o médico Romanelli, quis saber de onde vinha esse cheiro de perfume. Ele pegou seu lenço, né, e botou numa das feridas de Padre Pio. Depois colocou seu lenço no bolso, sem querer. Ele fez uma viagem de San Giovanni Rotondo até Roma, 4 horas. E durante essas 4 horas, o perfume não cessava de se cheirar. As pessoas que estavam ali dentro do carro diziam: olha, que bom é o cheirinho que tu tem aqui. E ele ficava em silêncio, sabendo de onde vinha aquele perfume. Enfim, outro carisma que tinha Padre Pio é o dom que já falei agora, de prescrutar os corações. Isto é, Padre Pio sabia o que estava às vezes acontecendo no interior da pessoa. Um belo dia, se aproxima um casal. A esposa era muito devota de Padre Pio e queria visitar Padre Pio. O marido queria se separar da esposa dele e não sabia como fazer para se separar. E pior ainda, este homem miserável queria matar a esposa. E o que ele fez? Seguiu o pedido da esposa de ir até San Giovanni Rotondo, visitar este santo, e depois ele, na caminhada, na viagem de retorno, iria matar a esposa. Pois é. Quando chegaram a San Giovanni Rotondo, os dois entraram felizardos para ver Padre Pio. Ele não entrou, deixou a esposa fazer sua piedade com Padre Pio. E Padre Pio para a conversa, faz todo mundo de lado e diz: seu assassino, seu sem vergonha, vai embora, vai embora. Todo mundo assustado. Aquele homem se sente completamente nu, sai fora da sacristia. E depois de muitas horas, aquele homem volta arrependido, volta perante Padre Pio. Ele diz: Padre Pio, mas como o senhor sabia que eu ia matar minha esposa? Mas como tu vai fazer essa besteira, querido? O que tu quer? Padre Pio, eu não posso ter filhos. Eu não posso ter filhos. Minha esposa não pode me dar filhos. Por isso eu queria matar. Que desastre. Disse: calma, calma. Se tu rezas, daqui a 1 ano, tu vai ser pai. Daqui a 1 ano. E além disso, tu vai chamar ele de Francesco. No ano seguinte, ele voltou com a esposa, com o filho em braços, para batizar o filho chamado Francesco. Aí Padre Pio disse: e aí? Tá melhor, né? Pois é, Padre Pio. Bom, no ano que vem tu me traz a Pia. E no ano seguinte lhe trouxeram uma menina que foi batizada com o nome de Pia. Enfim, esse era o dom de prescrutar os corações. Outro tipo de carisma que tinha Padre Pio era precisamente a vivência da Santa Missa. Padre Pio, no início ele acordava pelas 4 horas da manhã, ele ia dormir bem tarde, pelas 12 horas, 1 hora da manhã, rezando. Às 4 horas ele já estava de pé rezando, para poder celebrar a missa às 4h45. A missa dele durava, no início das primeiras vezes que ele tinha as visões e estas revelações, 4 horas. 4 horas durava uma missa. A consagração durava 15 minutos cada uma.
O corpo 15 minutos, o sangue 15 minutos. E ninguém saía daquele lugar. Não se escutava nada. Podia-se cortar aquele silêncio com uma tesoura. Ninguém fazia barulho durante a missa de Padre Pio. Depois, por obediência, pediram a Padre Pio que reduzisse o tempo de missa. Daí veio para ser somente 1h30 a Santa Missa, porque ele não podia, ele não controlava aquilo. Não era que ele procurava, sabe? Deus, Nosso Senhor, permitia aquilo. E a missa começou a ser às 5h15 da manhã. A igreja estava cheia fora. Todo mundo esperando abrir aquela porta. E quando abriam aquela porta, manda ver. E todo mundo chegava lá quase perto do altar, se ajoelhando. E a missa de joelhos, de pé, chorando, vendo aquele mistério eucarístico que acontecia lá. Durante este tempo em que começaram as missas desse tipo, Padre Pio foi provado de uma forma muito forte. Por informes que fizeram dele, Padre Pio foi suspenso de celebrar a missa em público. Le proibiram a Padre Pio celebrar a missa durante 2 longos anos. Depois, le proibiram confessar mulheres. Depois, le proibiram confessar homens. Depois, le proibiram confessar todo tipo. Padre Pio ficou naquele lugar que vocês veem ali, rezando em silêncio, durante todo esse longo tempo de provação. Padre Pio também foi proibido de celebrar a missa durante muito tempo, durante longo tempo. Le pediram 30 minutos só. Para ele foi o maior martírio. O maior martírio. Viveu toda essa vida oculta, privada, durante todo esse tempo, a pedido da igreja, a pedido do Papa. Não é que o Papa ou a igreja estavam erradas. Eles achavam que era o justo. Que ele precisava purificar tudo isso, para não cair na vaidade, na vanglória, de achar que era ele quem produzia tudo aquilo. Depois ainda acontece mais uma provação durante todos esses anos. Morre naquele Natal de 1940, um pouco antes, morre Mamá Pepa. Mamá Pepa pega uma pneumonia e ela morre naquele Natal. Padre Pio já estava sofrendo e ainda sofre a morte da mãe. Sofreu muitíssimo. Tanto assim que quando a Mamá Pepa estava no caixão, Padre Pio estava chorando como criança na frente dela. Como criança. E uma filha espiritual veio com ele e lhe disse: mas Padre Pio, por que o senhor está chorando? O Senhor ensinou para nós que nós temos que chorar de amor. Pois é, filha minha, disse Padre Pio. Eu não choro de tristeza, eu choro de amor, porque ela, Pepina, minha mãe, está no céu. Estou chorando de amor. É assim que nós temos que chorar os seres queridos, por amor, porque estão com Deus, mesmo que não estejam conosco. Nós deveríamos chorar por nós, que ainda não temos certeza se iremos ao céu ou não. Chora por ti, mas não pelos seres queridos que já estão com ele. É assim que acontece na vida de Padre Pio durante todo esse período de provação. Que outro carisma tinha Padre Pio? Padre Pio tinha o dom de bilocação, que já falei o que é. Um belo dia, uma filha espiritual recebe uma carta de Padre Pio. Aquela filha contente vai abrir a carta à beira do caminho, da estrada, e chega um vento e leva aquela carta longe. E aquela carta estava indo para um precipício. E aquela filha: Padre Pio, a tua carta. E de repente, aquela carta freia. E a filha vai correndo pegar a carta. E ela vai lá e conta para Padre Pio: Padre Pio, sabe o que aconteceu? Sim, filha, mas da próxima vez está mais atenta, porque a corrida não está fácil, não. Outro dia, por exemplo, um jovem que era muito devoto de Padre Pio estava no quarto dele com uma dor de dente forte demais.
E não conseguia, pois terminou blasfemando de Padre Pio porque não lhe concedia a graça de se curar daquela dor. Pegou o sapato dele e jogou no quadro de Padre Pio. Depois ele se arrepende e vai lá com Padre Pio para pedir perdão, né? Chega com Padre Pio, se ajoelha. Padre Pio, eu fiz uma besteira. E Padre Pio nem deixa ele falar, diz: olha, filho, que bom que tu tá melhor, mas a sapatada dói demais, a sapatada dói demais, filho. Outro dia chegou um casalzinho já velho com Padre Pio. O marido não queria rezar. Tudo aquilo que parece coincidência é mera coincidência, nada a ver com a verdade nem a realidade. Mas o marido não queria rezar com aquela mulher. E o que acontece? Uma casa de 2 andares, a mulher fica embaixo rezando piedosamente o terço, pedindo pela conversão do seu marido. O marido lá em cima, felizardo, tá? Escuta dizer da esposa: vem cá rezar, vem cá rezar. Tá bom, eu vou lá rezar. Aí desce o marido, fica do lado dela, e quando estão rezando Ave Maria, o marido começa a se adormecer. E de repente, quando está se adormecendo, pá, um tapa na cara. Você, peraí, mulher, que isso? Que eu não fiz nada, vamos rezar. E aí ele ficou bem assustado, né? Aí no dia seguinte, os dois foram visitar Padre Pio. E quando se ajoelharam com Padre Pio, Padre Pio disse: e aí? Gostou da tapa? Do tapo? Foi forte demais, né? Então não é para que durma na oração, tchê. Não é para dormir na oração, é para rezar. Para rezar, senão o matrimônio não se mantém firme e fiel. Padre Pio ficava bravo. De fato, quando alguém não dizia os pecados, todos eles, Padre Pio mandava ele embora. Sai, vai embora, né? E normalmente as filas que faziam para a confissão eram enormes. Tu tinha que esperar dias para te confessar com Padre Pio. E quando chegava teu turno, tu tinha que ser sincero e honesto para dizer todinho. Um jornalista chegou com Padre Pio para se confessar, né? Só por curiosidade. E não falou tudo. Padre Pio, vai embora. Na frente de todo mundo. Vai embora. Aquele jornalista fez fila de novo. Voltou por segunda vez. É tudo, Padre Pio. Vai embora. Vai embora, seu mentiroso. E aquele jornalista voltou de novo na fila, outros 2 dias. E quando chegou de novo: Padre Pio, eu não sei o que mais está faltando. O Padre Pio disse: vem filho, te lembra daquela vez quando tu era jovem e gritaste com a tua mãe e disseste tantas vezes esta mentira, e aquela vez e tal. É assim, era um dom que Deus dava. Imagina se um homem recebe este dom de ver os pecados que nós fazemos e que esquecemos. Imagina o próprio Deus. Quando tu vai à confissão, melhor adianta esse juízo final. O que acontece na confissão? Em vez de chegar no dia final da tua vida e que te digam tudo às claras, né? Melhor ser humilde aqui. Enfim, Padre Pio confessava horas e horas. Chegava a confessar 12, 13, 14 horas as pessoas. As mulheres tinham um confessionário e os homens tinham outro confessionário. De fato, o Padre Pio dizia: não, peraí, com as mulheres é rápido. Padre Pio demorava com a mulher somente 3, 4 minutos. E com os homens, estes precisam. Com eles demorava mais tempo. Estes se precisam desarraigar os pecados, meu. E Padre Pio ficava com eles seus 10 minutos, com os homens, tá? Imagino que aqui acontece a mesma coisa, né? Tipo, as mulheres demoram pouco e os homens mais. Espero que seja assim. Enfim, essas são as fotos que temos aqui dos estigmas, que é outro dos carismas que Deus deu a Padre Pio. O carisma dos estigmas, as feridas de nosso Senhor Jesus Cristo. Outro milagre de bilocação foi com um bispo de Uruguai. Um bispo de Uruguai foi até São Giovanni Rotondo, foi visitar Padre Pio e disse para ele: Padre Pio, o Senhor pode ser meu pai espiritual e estar no dia da minha morte? Padre Pio olha para ele e diz:
espera um pouco. Espera um pouco. Vou pedir permissão a Jesus. Foi lá, demorou 3 minutos, voltou. Tenho permissão. No dia da tua morte, aí estarei. Passaram os anos e este bispo no Uruguai estava agonizando. Só morava um religioso com ele. O religioso, naquela noite em que o bispo estava agonizando, vê que entra um frei no quarto dele e diz para ele: vai com o bispo que está morrendo, vai com o bispo que está morrendo. E dá para ele a extrema unção. O frei se assusta, pensou que estava sonhando, acorda, se levanta, vai com o bispo e vê que estava agonizando. E consegue dar a extrema unção. Quando ele termina de dar a extrema unção, se dá conta que naquela gaveta que estava do lado do Padre Pio, do bispo, tinha um papelzinho que dizia: aqui esteve Padre Pio. Aqui esteve Padre Pio. Foi outro dos milagres de bilocação que nós temos deste santo, tanto assim que hoje no Uruguai se venera muito este santo. Outro carisma que temos de Padre Pio é a cura. Padre Pio tinha o dom de cura. E temos um milagre que foi um dos mais fortes, que até hoje existe esta menina, que já hoje é uma idosa. Um dia, uma avózinha leva sua netinha de trem até São Giovanni Rotondo. A menina era cega. Não conseguia enxergar. Ela tinha nascido sem pupilas. Não conseguia enxergar. Tinha nada. Imagina, sem pupilas. Horrível, né? Pois bem, esta menina nasceu assim. Durante a viagem, a avó falando com ela diz: ó filha, quando tu chegar com o Padre Pio, tu diz para ele te curar. Tu diz para ele te alcançar a vista de Deus, tá? Sim, vó. Sim, eu falo para ele. Ah, filha, se tu pudesses ver as paisagens. E a filha ficava olhando. A netinha ficava olhando, mas a avó dizia: bom, coitadinha. Quando chegaram com Padre Pio, aquela menina vai se aproximando de Padre Pio. Padre Pio confessa ela para fazer a primeira comunhão. E quando a menina volta com a avó, lhe diz: filha, tu pediu aquele milagre? Ah, avó, esqueci. Como que tu esqueceu, filha? E aí a avó vai lá com Padre Pio e ele diz: Padre Pio, desculpe minha filha, minha netinha, ela não consegue enxergar, alcance para ela a graça. E Padre lhe disse: mas quem é que precisa da graça de ver, tu ou ela? Que tu não te dá conta que ela já vinha enxergando durante toda a viagem e tu não te deu conta? Esta menina conta seu testemunho. E esta menina hoje está sem pupilas e consegue enxergar. Foi um dos milagres de cura. Muitos outros milagres, que enfim são muitos. Não tem como enlistar todos aqui. Outro dos milagres que tinha, dos dons que tinha Padre Pio, era o dom da êxtase. Padre Pio de repente encontrava nele levitando, quando estava rezando, quando estava celebrando a Santa Missa, e ele tinha que obedecer. Quando o superior lhe dizia desce, ele descia, por obediência. Deus mesmo se rebaixa quando é obediência. A Deus agrada mais a obediência que as coisas extraordinárias. Outro dom era, Padre Pio conseguia ver as almas do purgatório. Um dia, Padre Pio estava no coro rezando e de repente escuta um barulho lá no fundo e aparece um noviço, ou pelo menos um jovem vestido de frei. Padre Pio se assusta e diz: e tu, quem és? E aquele noviço disse para ele: eu sou um noviço e tenho permissão de Deus para vir até onde tu estás para te pedir uma santa missa. Deus me disse que se tu celebrasses uma missa por mim, eu vou sair do purgatório. Uma missa. E o Padre Pio disse: mas o que tu fez? O que tu fizeste? Pois é, eu era noviço neste convento onde tu estás. Eu era encarregado da sacristia, mas a minha irreverência, as minhas genuflexões mal feitas, os meus sinais da cruz mal feitos hoje, me deixaram aqui a purgar tudo isso.
mas com uma missa que tu faças por mim, eu sairei do purgatório. Imagina se este somente por aqui não está no purgatório, auxílio. Enfim, que Deus nos pegue confessados. Bom, que outra coisa aconteceu? Uma das filhas mais queridas de Padre Pio, que de fato, passei aqui o slide muito rápido. Padre Pio fazia grupos de filhas espirituais. Estas são umas das mais importantes daquela época. De fato, aqueles que assistiram no filme, aquela que se chamava Cleonice Morcaldi, é aquela que está lá à direita, velhinha. Muitas delas têm, pelo menos, né, cheiro de santidade, e alguma que outra por aí, acho que a Maria, cadê a Maria? Maria Pille, creio que é beata. Bom, então, esta filha espiritual, Cleonice Morcaldi, um dia foi se confessar com Padre Pio. A mãe de Maria Cleonice tinha falecido e estava tão angustiada de que a mãe estivesse condenada. E Padre Pio lhe disse: mas filha, por que tu chora? Por que tu chora? E nesse momento Cleonice lhe disse: é que eu não sei se minha mãe está salva. E naquele momento Padre Pio fica em êxtase, fica olhando para cima, e Cleonice fica com medo. E de repente Padre Pio desce e diz: calma, filha, tua mãe está no céu. Maria Santíssima levou ela pelo terço num dia de festa de Nossa Senhora. Fica tranquila. De fato, nós acreditamos por uma revelação que nos dias de festa de Nossa Senhora, Maria Santíssima, através do terço, tira muitas almas do purgatório. Não esqueçam de rezar o terço. Padre Pio rezava até 50 terços por dia. Uma filha espiritual disse para ele: mas como tu consegue rezar tanto terço por dia? E Padre Pio diz para ela: como é que tu não consegue rezar tanto, filha? A Nossa Senhora. Pois é, imagina nós que já com uma Ave Maria estamos sofrendo aí o sono. Desastre. Bom, Padre Pio tinha também o que se chama a vida sobrenatural. E aqui, tem muitos milagres para contar, muitos. Mas eu quero contar este que acho, para mim, foi o mais forte de Padre Pio, um dos mais fortes que Deus fez por intercessão de Padre Pio. Já estamos acabando, hein? Enfim, uma mãe tem uma filha recém-nascida, e a filha está com uma doença, está quase morrendo. Ela mora a um dia de distância de San Giovanni Rotondo. Ela tem que ir de trem. Pega a criança, coloca numa cesta, né? Entra no trem e viaja até San Giovanni Rotondo. Um dia. Chega lá e ainda tem que pedir a sua fichinha para se poder confessar. E fica 2 dias esperando o encontro com Padre Pio. Pois é. A criança, durante a viagem, morre. E o que ela faz? Desesperada, mas com delicadeza, guarda o corpinho da criança numa caixa hermeticamente fechada para não cheirar mal. Imagine, um dia de viagem, 2 dias de espera para se encontrar com Padre Pio. Chega no confessionário de Padre Pio, aquela mulher, mãe, com a filha pequena morta, a caixa hermeticamente fechada para não cheirar mal. Se ajoelha, Padre Pio abre a cortina e diz: o que houve, filha? Ela não consegue falar. Uma mãe não sabe como dizer o que precisa pelos seus filhos, né? Capaz de qualquer coisa. Abre aquela caixa, mostra para o Padre Pio, só mostra para ele. Padre Pio naquele momento enxerga e de repente olha para cima, fica em êxtase de novo. Se sente um resplendor, um calor tremendo ali. Aquela mulher chora e chora. Padre Pio de repente desce de novo o seu olhar, olha para ela e diz: filha, o que houve? Estou na presença de todos os que estavam na fila de confissão, é? O que houve, filha? A minha filha, Padre Pio, está morta.
está morta. E Padre Pio diz: tua filha não está morta, filha. Acorda ela. Acorda ela. E a mãe mexe a criança e começa a chorar a criança. A criança começa a chorar. Todo mundo, né, surpresos com aquele milagre, somente louvaram a Deus por aquele milagre. Imagina, só Deus que pode fazer estas coisas, né? Padre Pio, depois, né, que houve uma grande doença ali em San Giovanni Rotondo, se dedica a querer construir um hospital, que depois foi chamado a Casa di Sollievo della Sofferenza, a Casa Alívio do Sofrimento. E é o que? Essas são fotos atuais, né? Enfim, depois Papa Pio XII levanta todas aquelas calúnias que tinham feito com Padre Pio, e então, por fim, Padre Pio pode celebrar a Santa Missa em público, pode confessar a todo mundo. Naquele dia todo mundo fica feliz. E na primeira missa não cabiam as pessoas, tanto assim que daí surgiu o desejo de construir uma igreja maior que aquela que nós temos hoje. Bem, o Padre Pio tinha outro dom. Ele conseguia falar com os anjos da guarda, não só dele, sino com os dos outros. Tanto assim que quando alguém se despedia dele, dizia: me manda o teu anjo da guarda, me manda o teu anjo da guarda. Um dia, uma mulher foi até São Giovanni Rotondo, não sabia como chegar. Quando chegou na rodoviária de São Giovanni Rotondo, entra num ônibus e dois senhores vão com ela assustada. Os senhores dizem para ela: entra nesse ônibus, que esse ônibus vai te levar até São Giovanni Rotondo. Ela entrou, chegou até lá, e quando chegou com o Padre Pio olha para ela e diz: e aí, como é que foi a viagem? Foi bem, Padre Pio, foi bem. Só que tinha medo, porque tinha dois homens aí comigo. Filha, fica tranquila, filha. Esses são meus anjos da guarda que foram te procurar. Fica tranquila. Anjos da guarda que Padre Pio via de cada pessoa. Algumas filhas espirituais mandavam pedir coisas, e Padre Pio mandava, através dos anjos da guarda, que fizessem aquela graça para elas. Bom, aqui, só para já ir aterrissando, né, Padre Pio adoece nessa cela que está ali, que vocês percebem. Aqui não tem permissão para entrar. O que acontece? Eu, né, vou lá, vejo o Padre Pio e digo: Padre Pio, que é isso? Me dá um sinal, né? Me dá um sinal de novo, eu estou aqui e ainda não consigo sentir nada. E eu disse para ele: eu quero me confessar. Eu quero me confessar primeiro. E aí saio de ter visto o Padre Pio exumado, encontro um frei. Esse frei que vocês veem aqui, nem sei como se chama, só para que tu veja quão emocionado eu estava. E disse para ele: o senhor é padre? Sim, eu sou padre. Poderia me confessar, por favor? Sim, mas aqui eu não posso te confessar. Por quê? Porque todo mundo vai me pedir confissão. Então, vamos entrar no convento. A primeira vez que eu entro nesse convento, onde Padre Pio passava, onde Padre Pio caminhava, me introduz naquele convento e me diz: mas tu sabe quem sou eu? Disse: não sei quem é o senhor. Eu fui batizado pelo Padre Pio. Eu fui batizado pelo Padre Pio. E além disso, Padre Pio me disse, ou disse para minha mãe, que quando eu crescesse, eu iria ser um frei capuchino. E eu estou aqui, graças ao Padre Pio. Imagina, eu dizer: chega, acabou, chega, obrigado por este milagre. Enfim, Padre Pio morre Padre Pio às 2h30 da manhã, daquele dia 23 de setembro de 1968. Eu não quero falar de como o Padre Pio morreu. Eu gosto sempre de colocar o Padre Pio nos lábios de quem esteve do lado dele. Padre Pio celebra sua última missa, dia 22, às 5h15 da manhã, a última missa que Padre Pio celebrou, que eu vou colocar aqui para vocês o vídeo. Tem áudio. O vídeo da última missa que Padre Pio celebrou um dia antes de ele falecer. Só vamos esperar um pouquinho aqui enquanto se carrega. Tem que esperar um pouquinho aqui.
Espero que o demônio não faça essas coisas que sempre me faz. Sempre se bloqueia tudo quando estamos fazendo essa palestra e alguma coisa acontece. Mas faz parte. Ele sempre tem suas brincadeirinhas, né? Nossa, o que está vendo aí? Agora vai. Então, essa é a última missa de Padre Pio. Nesse dia, Padre Pio tira as luvas no momento da consagração. Aqui é o oferecimento, né? Na consagração, tira as luvas. E depois de 50 anos, aquelas chagas desaparecem. Aqueles buracos que vocês viram, já não tinha mais. Deus tinha dito para ele que durante 50 anos ele ficaria com aquelas chagas nas mãos, nos pés, no lado. E naquela missa, depois de 50 anos, Padre Pio já não tem mais os estigmas. Isso é um dia antes de ele morrer, né? Vocês vão ver que o padre que está aí à direita dele, ele esteve nos últimos instantes da vida de Padre Pio. E eu quero que ele fale para vocês, agora, ao vivo, né, ou pelo menos gravado, como foi a morte de Padre Pio, né? Então, depois deste vídeo da última missa de Padre Pio, breve, já vai acabar, vamos ver agora o testemunho do Padre. Então, as imagens da última missa, Padre Pio, né? Então, antes de mostrar o vídeo, esse padre que vocês veem ali atrás dele, narra a morte de Padre Pio. Este sacerdote comenta simplesmente que às 12 horas da manhã, ficou aí até o final, sentou-se do lado dele, perguntava constantemente, Padre Pio, a hora, como se ele já tivesse anseio de chegar no céu. Que hora é? Que hora é? Que hora é? A cada minuto, a cada 2, 3, 5 minutos, Padre Pio, que hora é? Que nem agora, né? Padre, que hora é? Pois é. Mas, quando deu a 1h30, Padre Pio se confessou, renovou seus votos religiosos, e depois disso, depois de dizer, se tu vives isto, te prometo a vida eterna, e depois de dizer Jesus, Maria, Padre Pio expirou às 2h30 da manhã do dia 23 de setembro de 68. Então, vamos escutar aqui só o testemunho do Padre Covino, que esteve naquele dia do lado de Padre Pio. Ele fala em italiano, quem souber italiano pode entender, eu vou traduzindo simultaneamente, ele fala muito devagar, é 2 minutos que ele fala o testemunho, e com isso praticamente terminaríamos. Só vou mostrar no final as imagens do corpo de Padre Pio exumado, que foi tirado do caixão, né? 41 anos depois. Vocês se lembram como ele era, né? Morto, ali no caixão. Vocês vão ver agora a diferença depois de 41 anos. Então vamos aqui só esperar ter negócio de novo. Meu Deus. De novo, avanço, né? Se não funciona, acho que vamos ter que jogar aqui alguma coisa nesse vídeo. Isso, vamos lá, manda ver. Então, ha chiesto sobe. a Gesù di farci entrare tutti in paradiso. E così Padre Pio, uomo di Dio, ora, Aqui, per non farsele vedere, aqui mais para frente. tutte le mani scoperte. Mattina, io ho messo subito la spalla da sotto, preso per la braccia così. Aí está contando da última missa E do Padre Pio, come si né? entrava in sacrestia, miei,
figli miei, e andò in Ele está sacrestia, dizendo que naquela última missa Padre riposò un Pio poco, teve como um e poi desmaio ricominciò a e confessare. ele começou a dizer: meus Ma non ha filhos, potuto meus filhos. resistere e si è ritirato. Depois ele foi retirado E poi a successo sacrestia. la notte, quando gli fece l'estrema unzione, Naquela noite eccetera, ele deu a eccetera, extrema unção quello che già sapete. e Quando aconteceu fez que assim, vocês já sabem, morreu, né? Ah, Padre Pio fazia assim só. espirò. E depois Padre Pio expirou. È morto Padre Pio. E naquele momento se È disse: morto Padre morreu Pio. Padre Pio, morreu È Padre morto Pio. Padre Pio. Quel giorno era di domenica quando disse l'ultima messa Aquele domingo e da il última lunedì, missa, giorno e no dia appresso, seguinte, morì segunda-feira, Padre Pio. Erano le 2 às e 2h30, le 2:30. às 2h30 ele foi Perché que un morreu. frate, sentendo il dottore che diceva Padre Pio lo perdiamo stanotte, Padre O médico Pio, começou a perdiamo gritar: esta noite perdemos o Padre Ha Pio. svegliato molti frati. Então acordaram a Molti todos sono os irmãos. accorsi, ma todo già mundo ci foi. stava prima il superiore, Onde estava o Padre Pio, estava o Padre Superior, Michele, questo americano, estavam os c'erano irmãos. 5 o 6 frati. Poi arrivai pure io. Depois ele chegou Chiesi permesso al e superiore pediu permissão di fargli l'estrema unzione. para lhe fazer a extrema unção. Il superiore disse sì, E o superior lhe disse: Sim, é sim, muito prático. você já tem muita experiência. l'aveva fatto Então, migliaia di volte. Ele fez. Enfim, Appoggia. eu só queria que vocês vissem o padre que esteve do lado dele, que conta essa palestra que ele dá em meia hora, então não é o caso, mas pelo menos vocês aí já têm esse testemunho. Aqui, depois de 41 anos, depois de ser beatificado, canonizado por João Paulo II, Padre Pio é tirado do caixão, né? E aparece nessa imagem que agora vamos presenciar. Meu Deus, aí estamos, vamos. Esta é a imagem, depois de 41 anos, é tirado o corpo do caixão e assim que está exposto ao público, o Padre Pio, né? Quando eu fui agora para visitar São Giovanni Rotondo e este padre, este santo, este amigo, pedi autorização para que me deixassem gravar. Eu disse: vou dar uma palestra em Caxias. Me deem a chance de gravar só eu sozinho, o Padre Pio. Nem que seja por 10 segundos, 15 segundos. Eu quero mostrar para eles o milagre que Deus fez neste homem santo. Então, o vídeo que vocês vão ver aqui só dura 10 segundos, porque não me deixaram mais, né? Senão eu teria ficado aí 1 hora. Eu acho que já com isso é mais que suficiente que a palestra. Então vamos ver aqui as imagens desses 10 segundos, que foi, por assim dizer, um dos carismas que Deus também deu a este santo, a ficar incorrupto. Ele está exposto numa igreja que está embaixo de uma igreja grande. Todo mundo passa assim rapidinho. Já estava mandando embora todo mundo. Estavam mandando embora todo mundo. E eu só pedi essa permissão para lhes trazer aqui a vocês, para que vocês pudessem ver a graça de Deus que fez com este homem santo, Padre Pio de Pietrelcina. Enfim, esta é a palestra. Enquanto vocês estiverem saindo, aqui as imagens do Padre Pio exumado ficarão aqui expostas para quem quiser observá-las. Que Deus les abençoe e muito obrigado pela sua paciência.